Olá pessoal, eu sou o professor Hidrauso. Essa é a segunda temporada, aula 46. Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer o objeto de transferência de filial, fornecedor e cliente. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013 para Windows Desktop, clicar em temporada 2. Na aula passada nós terminamos os objetos de transferência de pessoa jurídica e agora nós vamos começar a fazer o de filial. Então antes de começar eu vou abrir meu diagrama do SQL Server. Então aqui está a parte de filial, fornecedor e cliente. Notem que as três partes são iguais. A gente fez o mais simples possível porque o foco é o pedido de venda, então precisa ter uma filial, a gente não colocou campo nenhum, porque nós vamos mexer com cadastro de filial, nós vamos só usar uma filial. Fornecedor mesma coisa, cliente mesma coisa. Os três têm relação aqui com a tabela de pessoa, eles usam uma chave que é o ID da pessoa, então eu tenho uma pessoa, coloco o ID dela aqui, é uma filial. Se eu colocar o ID dela aqui, ela é um fornecedor, se eu colocar o ID dela aqui, ela é um cliente. Tá bem simples. Então vou começar criando aqui a minha classe, chamada filial. Botão direito, add, que é adicionar, class. Vou chamar ela de filial, que vai ser uma classe para minha filial. Apertar o botão adicionar. E assim eu adiciono a filial. Então, vou um pouco mais rápido, porque eu já fiz bastante objeto de transferência, então vocês acho que já pegaram o jeito, né? Então, o primeiro item, falar que vai ser uma classe pública. Meu objeto de transferência é público. E aqui vai as propriedades do objeto. Quais propriedades a filial tem? Só uma, né? É só a pessoa, que ela é uma pessoa. Fornecedor também, cliente também. Então, os três fazem relação aqui. Então, eu tenho que pegar esse objeto de transferência que eu já criei lá, que chama pessoa, e colocar dentro dos três. Por enquanto é só isso. Aí, se vocês aumentarem o projeto de vocês, vocês vão colocando mais propriedades aqui e vão incrementando lá o objeto de transferência de vocês. Então, vou colocar uma prop, que vai ser do tipo pessoa, e vai ser pessoa. Ah lá, então a minha filial, ela é uma pessoa, só isso. Tá? Ah, mas só isso, Erasmus? Por enquanto só. Por exemplo, vamos supor que você estivesse fazendo um sistema grande, aí sua filial tivesse, por exemplo, o caminho do certificado digital. Aí você colocaria prop string certificado digital. Aí você colocaria aqui o caminho para chegar no certificado digital. O que é certificado digital? Toda filial hoje em dia tem que ter isso para mandar nota fiscal NFE para o órgão da Cefaz, tá? Uma futura aula eu vou falar mais sobre isso, depois, não nessa temporada, mas depois que terminar a temporada eu vou falar sobre nota fiscal, sobre XML e outros assuntos parecidos. Mas nesse caso aqui é muito simples, é só isso que a gente vai precisar para o pedido de venda ou pedido de compra. Então, só isso, terminou a nossa filial. Então, vou salvar e vou fechar aqui o meu objeto filial. Se quiser limpar os users, podem limpar. Tá? Então, terminou. Agora vamos fazer a coleção. Então, vou visualizar a minha solution. Aqui eu já tenho aqui meu objeto filial. E agora eu vou fazer o filial collection. Então, botão direito, adicionar uma nova classe. Vou chamar ela de filial coleção. Adicionar. Mesma coisa dos outros, é uma classe pública, public, que herda, lembra do herdar, uma lista, já falei bastante sobre isso, né, de filial. Então, quando a gente for usar na prática, vocês vão entender um pouco mais, vai ficar um pouco mais claro como funciona. Então, de forma básica, coloquei o public, falei que herda uma lista de filial. Então, se a filial herda uma lista, ela é uma coleção de filial. Está pronto também nosso objeto de transferência de filial. Vou salvar, vou fechar. Vamos para o próximo. Então, qual que é o próximo nosso diagrama? Vai ser o fornecedor. Então, vamos fazer agora o de fornecedor. Vou criar uma classe chamada fornecedor. Botão direito, no projeto objeto de transferência. Add, adicionar, class, que é classe. Vou chamar ela de fornecedor. Apertar o add. Aqui a classe, vai ser uma classe pública, chamada fornecedor, que é o nome da classe. E aí vai ter o prop, mesma coisa, pessoa. Por quê? Porque o ID aqui dentro eu posso salvar o ID e o nome. Por exemplo, se o fornecedor é uma pessoa, eu posso salvar o ID, o nome e o resto da informação que eu precisar. Então, fornecedor é uma pessoa. E aí eu vou colocar aqui pessoa. Nosso fornecedor também só tem as informações que a gente precisa básicas, que eu fiz mais para demonstrar para vocês. Por exemplo, aqui outro campo que eu poderia ter aqui. Eu poderia ter um campo int que é o famoso lead time, né, que o pessoal fala. O que é o lead time? O tempo que o fornecedor demora
para entregar mercadoria. Então, quando você comprar desse fornecedor, você sabe que ele demora 5 dias para entregar. Então, você coloca aqui o famoso lead time. Poderia pôr também um grupo, né? Alguma coisa como grupo de fornecedores. Aí você pode agrupar os seus fornecedores por categoria, enfim, várias propriedades se o sistema crescer e virar um RP. Mas no nosso caso, a gente só precisa do ID e do nome do fornecedor por enquanto, então somente a pessoa já é o suficiente para o que a gente precisa nessa temporada. Então salvei, então bem simples também, coloquei o public e fiz a propriedade aqui, que é uma propriedade pessoa, repeti o nome e o getSet. Vamos fazer a coleção de fornecedor agora. Vou adicionar uma nova classe, botão direito, add, class. Vou chamar de fornecedor coleção, que vai ser a coleção de fornecedores. Adicionar. Aumentei o zoom, lembrando que o zoom é aqui embaixo. Vamos lá, primeiro passo então, tornar ela pública. Segundo passo, fazer com que ela herde de uma lista de fornecedores. Então, quero herdar de uma lista de fornecedores. E está pronta a minha coleção. Lembrando que a coleção está dentro do namespace system.collection.generics, que é esse namespace aqui. Está pronto, então, a nossa coleção. Toda a coleção é bem básica, né, pessoal? Vocês notaram, a coleção é simplesmente você herda de uma lista e esse miolinho aqui você coloca o mesmo tipo do objeto que você criou anteriormente. Então, bem tranquilo, né? Vamos lá, fechei, está pronta a nossa coleção. Então, já fizemos aqui na aula de hoje a filial, a coleção de filial, o fornecedor e a coleção de fornecedor. E agora vamos voltar para o diagrama e para finalizar vamos fazer o cliente também, que é só o ID. Então vou criar uma nova classe, no objeto de transferência eu vou em adicionar e vou em class. Então vou adicionar uma nova classe. Vou chamar de cliente, adicionar. Então, a primeira coisa é falar que é público e falar que o cliente ele é uma pessoa, ou seja, ele tem uma relação estrangeira com a pessoa. Então, o ID dele vem da tabela de pessoa. Então, aqui dentro eu tenho o ID e a descrição da pessoa. Pessoal, nessa temporada, então, o foco, novamente, estou falando, é o pedido de venda. Mas aqui no cliente poderia ter inúmeras propriedades, tá? Muitas, mas muitas mesmo. Por exemplo, algumas, ó, propriedade, prazo. Por exemplo, aqui, aí você criaria um objeto prazo, uma tabela de prazo. Quais são os prazos do cliente? Você pode ter aqui no cliente formas de pagamento. Qual que são as formas de pagamento que esse cliente pode pagar? Você poderia pôr aqui a condição de venda. Tá? Então, sempre que você for vender para esse cliente, quais são as condições de venda que ele pode comprar? Você poderia pôr, enfim, categoria. Por exemplo, eu vendo para supermercado, para farmácia, eu vendo para boteco, eu vendo para padaria. Então, qual que é a categoria que eu vendo, né? Aí você vai e classifica o seu cliente. Enfim, inúmeras propriedades. Aí depende muito do perfil do negócio, do sistema onde você vai implantar o seu sistema. Tá? Então, esse é com certeza, se você estiver fazendo esse sistema como base para crescer depois, aqui vai ser um local onde você vai ter que colocar muitas propriedades ainda. Por exemplo, o banco que o cliente gosta de pagar, enfim, a carteira de cobrança que ele paga, um monte de informação. Tá? No nosso projeto não vamos ter nada disso, só um pedido de venda. A partir do pedido de venda, quando ele estiver pronto, você pode vir, colocar as propriedades que você quiser aqui e continuar o seu projeto. Mas a nossa temporada é só mostrar como é que é um simples pedido de venda. Então está pronto o objeto cliente, fizemos ele aqui, vou salvar. E vou fechar e fazer a coleção de cliente agora. Então vou adicionar, botão direito, adicionar uma nova classe, class, cliente coleção, add. E aí eu falo que public class cliente coleção herda uma list de cliente. E está pronto o meu objeto de transferência. Só para lembrar, eu vou limpar as uses, botão direito, organizar usings, remove and sort. Só deixa essa porque ela tem relação aqui com o list que eu estou usando aqui. O resto não precisa. Então está pronto o meu objeto de transferência de clientes. Então se eu fechar tudo agora, então fiz aqui mais um objeto lá. Então na aula de hoje foi uma aula mais rápida porque são objetos de transferência pequenos, eu não ia dividir eles em várias aulas.
Então lá, cliente, a coleção de cliente, a filial, a coleção de filial, o fornecedor e a coleção de fornecedor. Ou seja, para todos os pedidos agora eu tenho os 3 componentes que eu preciso, né? Lembrando que eu expliquei, nós vamos fazer venda. Então a venda eu tenho quem que é a filial de onde está saindo o produto e quem que é o cliente para onde está indo o produto. Mas se fosse, por exemplo, compra, eu teria o fornecedor que é de onde está vindo o produto e eu teria o cliente, que no caso nosso é a filial para onde está chegando. Então o fornecedor é a filial. Então, no caso de uma devolução de venda, eu tenho o cliente que está devolvendo e a filial que está recebendo. Na devolução de compra, a filial que está mandando e o fornecedor que está recebendo. Com esses 3 campos-chave, você consegue fazer todo tipo de pedido que você precisar no seu sistema. Por exemplo, transferência entre filiais. A filial é a origem, o emitente, e a filial é o destinatário. Tá? Então está tudo aí que você precisa. Só usamos IDs por enquanto, que nessa temporada é bem simples, não precisamos dos outros campos. Mas se o seu projeto crescer, você está com a estrutura num modelo bem legal quando a gente fala de escalabilidade, né? Que você faz um projeto hoje, às vezes pensando numa vendinha simples que de um amigo seu que você vai colocar, de repente esse amigo oferece para mais 10 pessoas, essas 10 para mais 10, e a hora que você vê, você abre uma software house e começa a vender para o estado inteiro no sistema. Tá? Então tem que sempre pensar no crescimento, fazer o sistema de uma forma bem organizada, pensando no futuro do seu sistema. Então termina aqui a aula de cliente, filial e fornecedor. E nas próximas aulas nós vamos continuar fazendo os objetos de transferência de produto, de estoque e de pedido, que são os próximos que estão faltando para finalizar essa parte de objeto de transferência.